Olá, o meu nome é Marcela, eu tenho 25 anos e eu moro com os meus pais. Eu tenho 3 irmãos e eu sou cadeirante. Eu nasci com um problema genético que nunca me deixou andar, mas jamais me impediu de viver a minha vida de forma intensa. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo há 2 anos atrás e como foi difícil superar. Mas eu não sou uma pessoa que entrega o jogo rápido, então, com muito esforço, eu superei. Eu gosto bastante de ficar nas redes sociais e conhecer pessoas novas. Isso nunca me trouxe problemas, muito pelo contrário, eu sempre me senti bem e eu tinha com quem conversar o tempo todo. Foi numa dessas conversas que eu conheci o Elias, um rapaz de boa família e muito atencioso. Eu me sentia a pessoa mais feliz quando eu conversava com ele. Ele me colocava para cima, me fazia eu sentir-me especial. Marcamos de nos ver pessoalmente. Eu estava super empolgada e ansiosa. Afinal, era uma pessoa por quem eu já sentia um carinho mesmo sem conhecer pessoalmente. Eu decidi contar para os meus pais que eu ia conhecê-lo. Minha mãe disse que estava muito feliz por mim, mas que era para eu ir com calma e não colocar muita expectativa. Afinal, eu só sabia sobre ele as coisas que ele tinha me falado pela internet. Eu falei para minha mãe que eu tomaria cuidado e que se eu percebesse que não era confiável, eu mesma daria um jeito de não ter mais contato com ele. Eu percebi um certo ar de alívio no rosto da minha mãe. Chegou o dia de conhecê-lo. Eu perguntei onde seria, já que ele tinha feito mistério com o local. E ele me perguntou se poderia ser na minha casa. Eu achei ótimo. Assim, eu não precisava sair da minha zona de conforto. Quem gostou muito também daquela notícia foi a minha mãe. Ela estava realmente preocupada, mas agora tudo certo. Era só segurar a ansiedade até a hora dele chegar. Eu confesso que eu estava com um pouco de receio também. Ele era mais lindo pessoalmente e super comunicativo. Rapidamente fez amizade com os meus pais. Disse que tinha gostado de mim desde a primeira vez que me viu. Eu não podia estar mais feliz. Os meus pais nos deixaram a sós para conversarmos. Eu parecia uma adolescente no primeiro encontro, mas ele me deixou bem à vontade. Eu queria congelar aquele momento. Ele era o homem mais especial e ideal desse mundo. Qualquer mulher gostaria de ter alguém assim ao lado. Conversamos por horas. Era assunto que não acabava mais. E eu nem queria que ele fosse embora. Mas, infelizmente, ele se despediu e foi. Assim que chegou na casa dele, ele me ligou. Falou que tinha adorado me ver pessoalmente. E eu fui dormir muito mais feliz. Mas alguma coisa dentro de mim me incomodava. Como podia um rapaz tão lindo se interessar por mim? Uma pessoa nessas condições. Mas era melhor mandar esse pensamento ir embora. Talvez a sorte tinha sorrido para mim. Passamos a nos falar com mais frequência. E a nos ver também. Estava indo tudo bem se não fosse a sensação que eu tinha de que algo não estava encaixando. Mas deixei as coisas acontecerem. Eu queria muito que aquilo desse certo. Depois que se passaram uns 2 meses, a minha mãe me perguntou se eu já conhecia alguém da família dele. Eu falei que só por foto. E ele nunca me convidava para ir à casa dele, ou a algum outro lugar onde tivessem os amigos ou a família. A minha mãe não gostou muito disso, mas eu disse que eu resolveria. Eu chamei ele no WhatsApp para conversar, e aí eu perguntei por que ele nunca havia me levado a conhecer alguém da família dele ou nos barzinhos com os amigos, mas deixei bem claro que não era uma cobrança, mas apenas uma curiosidade. Ele conversou e desconversou, e então eu percebi que não havia algo sério entre nós. Isso me deixou bastante chateada. E depois desse dia, passamos a nos falar menos. Eu não entendia por que ele tinha feito todas as gentilezas, me deixando acreditar, e agora ele estava fazendo isso. Mas eu não podia me deixar abalar com aquela situação. Eu achava que ele sentia vergonha de me mostrar para as pessoas, porque eu era cadeirante. Mas antes de tudo, eu era uma pessoa normal, como qualquer uma outra. Eu precisava continuar vivendo a minha vida. Nós deixamos de nos falar. E por mais que aquilo estivesse doendo bastante dentro de mim, eu precisava seguir a minha vida e eu tinha os meus amigos para me apoiar. E uma delas era a minha amiga Paula.
Ela dizia sempre que a vida tinha que seguir, que eu precisava sair de casa para eu me distrair um pouco. A noite com os meus amigos foi maravilhosa. Eu voltei para casa feliz. Quando eu abri uma das minhas redes sociais, eu me deparei com uma solicitação de amizade de uma pessoa que eu não conhecia, mas que tinha como amigo em comum o Elias. Eu resolvi aceitar. Era um novo amigo para bater papo. O nome dele era Renan e ele era primo do Elias. Eu confesso que isso me assustou um pouco. Será que ele tinha mandado o primo me adicionar só para ver qual seria a minha reação? Eu não podia acreditar que ele havia feito aquilo. Eu criei coragem e perguntei para ele, que negou. Ele disse que nem sabia que o primo dele tinha conversado comigo. Me pediu desculpas, mas ele falou que a minha reação era normal, mas que ele gostaria de continuar conversando comigo, pois ele gostava das nossas conversas. Ele me convidou para ir a um churrasco na casa dele. Eu fiquei meio sem jeito, mas ele disse que já havia comunicado ao primo que estávamos conversando e que tinha me convidado, e o primo disse que estava tudo bem. O churrasco foi muito bom, a família dele é muito animada, mas o Elias não apareceu por lá. Mas também não fez diferença nenhuma, eu estava me sentindo muito feliz por estar ali, conversando com o Renan e com as outras pessoas que estavam por lá também. Com o passar dos dias, eu fiquei sabendo que o Renan e o Elias haviam discutido. Eu fiquei super desconfortável. Eu não queria que aquilo acontecesse, mas o Renan disse que não desistiria da gente, já que o primo não tinha dado valor a mim e à nossa relação. Ele me pediu para ser sua namorada. Eu não podia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Mas antes de dizer sim, eu queria conversar com Elias. E não fiz isso escondido. Eu falei com o Renan e ele concordou, já que isso me deixaria mais tranquila. Eu mandei uma mensagem para o Elias e perguntei se poderíamos conversar. Ele concordou e eu marquei com ele a noite lá na minha casa. Eu queria deixar as coisas bem explicadas e tentar entender por que ele estava agindo assim com o primo, pois, para mim, tinha algo errado. Na hora marcada ele chegou. Foi diferente a maneira que eu o vi. Já não tinha mais aquele encantamento de antes, sabe? Mas, ainda assim, eu precisava ter aquela conversa com ele. Eu fui direto ao assunto e quis saber por que ele estava chateado com o primo. Se quando teve a oportunidade, ele não quis ficar comigo. Ele me falou que havia sido um idiota por sentir vergonha da minha condição. Não pensou em mim, pensou somente nele e agora ele estava mais envergonhado ainda por ter que assumir isso. Mas que ele gostava de mim e não sabia o que fazer e nem como agir diante daquela situação. Então ele decidiu culpar alguém por tudo o que estava acontecendo. Eu pedi que ele se afastasse e que não ficasse com raiva do Renan, porque a nossa oportunidade havia passado e não tinha a menor chance de ficarmos juntos novamente. Eu não sei se ele me entendeu ou se valeu alguma coisa aquela conversa, mas pelo menos eu sabia o que eu queria. Eu pensei muito naquela noite em tudo o que tinha ouvido do Elias e resolvi que me afastaria do Renan. Precisava de um tempo para pensar. Afinal, eles eram primos e eu não queria que eles ficassem mal por minha culpa. Então, eu conversei com a minha mãe e resolvemos viajar. Antes da viagem, eu expliquei para o Renan a minha decisão. Disse que eu ia viajar e na volta que conversaria com ele. Mas o que eu queria era que ele arrumasse outra pessoa e fosse feliz. Já não me importava mais comigo. Eu queria que ele ficasse bem com a família dele. Eu fiquei fora da cidade por 4 meses. E confesso que eu estava com medo de voltar e ter que encontrar o Renan. Todo esse tempo fora me fez perceber o quanto eu gostava dele. Aquilo era de verdade. Mas agora eu tinha medo de ver ele com outra pessoa. Tanto que eu nem perguntei nada para as minhas amigas. Assim que eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Era a minha amiga me convidando para ir a uma despedida de solteiro da prima dela. Eu não estava a fim de ir e dei uma desculpa qualquer. Acho que precisava de coragem para voltar a frequentar os lugares públicos e encontrar o Renan. Não precisei sair de casa para encontrar com ele. 2 noites após a minha volta, ele veio na minha casa. Eu não sabia o que fazer e confesso que quase não saí do quarto, mas era melhor enfrentar a situação. E assim que eu cheguei na sala, ele veio em minha direção e falou que esperou por mim todos aqueles meses que eu fiquei fora. Eu não sabia o que dizer. Eu estava muito emocionada e feliz e com o coração quase saindo pela boca. Era exatamente aquilo que eu queria que acontecesse. Eu o amava e queria ficar com ele para sempre. E ele também queria,
pois se ajoelhou e me pediu para casar com ele. Quando eu olhei para minha mãe, ela estava chorando. Eu não aguentei e chorei também. Mas o Renan queria uma resposta e eu só podia dizer que sim. Mas o primeiro a gente precisava namorar. Ele riu e disse que namorou por 4 meses sozinho, esperando que eu voltasse para ele. Eu perguntei pelo Elias e ele disse que as coisas estavam bem entre eles. Que depois da nossa conversa, ele percebeu que o Renan não era o culpado e que sabia que tinha me perdido. E, para não ficar dúvida, me mostrou a última conversa dele na rede social, onde o Elias mostrava a nova namorada. Confesso que fiquei feliz e aliviada, pois agora eu podia ficar com o Renan sem culpa. E claro que aceitei o pedido, mas a data de casamento ainda precisaríamos pensar, pois eu queria fazer as coisas direitinho daquela vez. Renan aceitou sob a condição de que nunca mais eu ficaria longe dele. Quando fizemos 8 meses de namoro, nós marcamos a data do casamento. Mas foi meio que por necessidade, porque eu engravidei. O Renan ficou muito feliz e não mudou o bom humor quando eu contei que, além de grávida, eu estava grávida de gêmeos. Ele só falou que tínhamos que comemorar em dose dupla. Nos casamos com as bênçãos de nossas famílias e confesso que valeu a pena tudo o que eu passei, pois eu sou muito feliz ao lado do meu marido e das minhas 2 filhas. Oi, gente! Aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Se inscreva para fazer parte da nossa família, pois nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. E não esqueça de voltar aqui na segunda-feira, porque teremos uma nova história. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!